Eu perdi minha virgindade com 13. Foi, tipo, muito nova. Eu já era muito curiosa. E eu já, assim, sentia aqueles desejos. Ai, eu lembro que foi com meu vizinho. Não foi bom, não gosto dele, inclusive. Foi com seu vizinho essa primeira Foi. vez? Eu lembro que a gente começou a se encontrar escondido na laje da minha casa. Aí o fogo foi indo, né? E eu já ficava curiosa. Aí eu só fui mesmo. Eu sempre fui assim, eu só vou. Só Entendeu? vai. Eu vejo ali e vou. Eu não costumo pensar muito nas consequências, não. Eu só vou. Mas aí, ele usou proteção, Sim. assim? Ele pelo menos tinha essa... Foi. Pelo menos ele teve essa consciência. Eu lembro que na época eu tinha 13, ele tinha 15. Ele não era muito mais velho, não. Ah, que bom que pelo menos a primeira vez É. você... Por alguém Foi ali, num né? quarto, foi numa cama. Que eu já acho bem legal. E na época, né, a gente tava aquele namoro, era escondido dos meus pais, né, porque eles não podiam nem imaginar. Mas era escondidinho, mas era um namoro. Foi de madrugada, eu lembro que eu colocava os travesseiros assim, cobria pra fingir que eu tava ali. Igual nas séries, nos filmes. Então dá certo aquilo, é? Mais ou menos. Até no dia que meu irmão achou que eu ia fugir de casa e acordou minha mãe. E eu tava lá dando. Minha mãe não sabe que eu tava dando até hoje. Espero que ela não veja. A não ser que ela assista, resolva assistir o podcast. Exatamente. Ele achou que eu tinha fugido e acordou ela, preocupado. Ó, gente, que dó, Tadinho, tadinho. Tá, mas ele acordou e viu que você não tava ali? Isso, e viu Ai, que só daí tinha ele travesseiro. desesperou e E tipo... aí, você achou que eu tinha fugido de casa. E aí, e a sua mãe te encontrou? Encontrou. Nossa, foi a desculpa mais farrapada que eu dei na minha vida, eu acho. É porque eu lembro que na casa, assim, a nossa casa era no segundo andar. Só que a outra rua, a casa desse vizinho, era no primeiro. Então, assim, eu tinha que descer uma escadinha, sabe? E tinha duas casas, assim, bem coladinhas. E tinha uma menina, que era mais ou menos a minha idade. E até, inclusive, não, acho que é um pouco mais nova e gostava do meu irmão. Então, eu conversava com ela e tal. Então, eu falei que eu tava conversando com ela no muro. Por isso que ela não me viu. Gente. E ela acreditou? Não, assim, bem mais ou menos. Na época, meu pai, ele trabalhava viajando. Então, ela ia assim, eu sempre fui a filhinha do papai, né? Minha mãe sempre foi mais apegada à minha irmã. E meu pai mais a mim. Eu era, tipo, a menininha dos olhos. Seu irmão é do meio? Ele é o mais novo. Ah, tá. Achei que como a maioria dos irmãos do meio, ele tinha ficado ali, né? Isso, normalmente somos. Mas meu pai, não sei porquê, ele puxava mais meu saco. Acho que eu era a mais nova mulher, né? Então ele ficava mais assim. Aí ele já tinha, assim, tomado uma decepção por causa do primeiro beijo. Que ele já tinha ficado. Ele ficou dias sem olhar na minha cara. Como que ele descobriu? Porque a Linda aqui escreveu na agenda dela. Ai, você tinha um diário! Eu lembro que na época eu não usava diário, não tinha costume de escrever. Só que nesse dia eu fiquei muito feliz, porque era era o amor da minha infância, entendeu? Quando eu fiquei beijei o menino. E eu escrevi, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Eu beijei o fulano. Só que passou anos. Essa agenda tava lá, minha mãe achou a agenda e falou assim, olha, tem um monte de folha limpa. E foi rasgando as folhas usadas pra usar o caderno. Aí ela Nem só foi leu. na maldade de não tipo... não foi. Ela só leu e contou pro meu pai. Aí meu pai queria me bater. Gente, por causa de um beijo. Meu pai era falar menino perto dele que ele virava outra pessoa. Ficava bravo. Eita. Era daquele, né? Se um dia você namorava, matar ele, dar um Meu tiro. Da roça, né? Cabra macho. Cabresco. Mas ele... Aí ele queria me bater e tal. E minha mãe falou, não. Porque na época, quando rolou esse beijo, ele que cuidava da gente e minha mãe trabalhava. Só que ele ia muito pro bar e deixava minha irmã cuidando da gente. Então, minha mãe não deixou. Falou, não, você não vai porque é culpa sua que você tava lá no bar. É como se brigar os dois de quem que era a culpa. Aí, meu pai nem olhava na minha cara. Então, já teve isso. Aí, passou 3 anos no caso. Aí, rolou isso.
Minha mãe, e ele já tava viajando, né? Aí minha mãe ligou pra ele. Aí ela falando, que seu pai, você vai ter que se resolver com ele. Que sei lá o quê. E eu fiquei assim, meu Deus, meu pai. Ai, vou chorar. E aí... Mas acabou que foi morrendo, assim. Eu lembro que meu pai não é muito de conversa. Então acabou que ele não sabia como chegar e conversar. Ele tinha medo de perguntar também. Não queria nem saber. Isso, então foi morrendo depois, assim, o assunto e vida que segue. Fiquei com ele ainda um tempo, com esse menino. Mas depois eu mudei de cidade. Porque nessa época eu já tava morando em Contagem. Que é do lado de falar BH. de Contagem, já ouvi falar. É uma cidade próxima a BH. Que, assim, eu sou do interior de Catas Altas, mas aí eu morei 3 anos lá em Contagem, depois eu voltei pro interior de novo. Aí acabou morrendo. Aí foi uma primeira, assim, trauminha. Que o começo, assim, a primeira vez foi péssimo. Depois foi melhorando um pouco. Pros meus padrões, né? Na época. Aí eu lembro que a gente voltou, aí a gente terminou. Foi, assim, a primeira desilusão com um idiota, né? Que aí ele contou pros amigos dele tudo, falou um monte de merda de mim. E eu fiquei sabendo por um amigo do amigo. Tipo, falava que fazia, acontecia com você. Falou tudo. Falou que eu fui a mulher mais fácil que ele comeu na vida. Ai, que ridículo! E como foi a minha primeira vez, eu fiquei, tipo, nossa, muito chateada. Nossa, que ridículo. Pode passar um caminhão em cima de você, se você estiver vendo isso. Por isso que você que falou que eu dei a ele, então. Ai, foi meu primeiro trauma, que assim, infantil. muito. Tanto que na época, eu tinha alguns amigos lá ainda. Eu nunca mais voltei lá. Falei, não vou voltar. Me recuso, porque na época eu era muito nova. E nenhuma amiga minha tinha perdido a virgindade. E eu não podia contar pra ninguém, porque, assim, é muito mal falado. Na minha cidade, que já é pequena, já é mal falado. Lá, eu achava que iria ser diferente, mas não era, porque, assim, imagina, você tá na rodinha e a menina falando mal da fulana que fez, e você lá, tipo... então não posso contar, né? Já percebe que não é um Isso. ambiente propício pra você Isso. falar, né? Você fala, então não posso contar que todo mundo vai começar a falar mal de mim, então... Aí eu ficava com aquilo, assim, escondido. Nossa, é ridículo. Isso pior que, infelizmente, é muito comum, assim. Eu espero que esteja mudando agora, não sei como é que tá. Mas, geralmente, acontece muito isso mesmo. Os meninos dessa idade falam que fazem, acontecem. Né? Tipo, mano, são burros, idiotas, né? Porque, tipo assim, quem é que vai querer dar pra vocês depois? Né? Não tem a mina ali que tá... Ai, é revoltante. Querendo ter algo com vocês, os dois estão tendo prazer juntos. E se fosse só nessa época, pior que cresce, parece que... tem uns que... não amadurece. Tem assim, hoje em dia, ainda mais com a mentalidade que eu tenho do conteúdo, porque você vai aprendendo outras formas, né, de relacionamento. E de uma mente mais aberta, né? Antes eu já tinha, antes de vender conteúdo, né? Mas depois eu falei, meu Deus, isso aqui é muito maior do que eu conheço. E então você começa a ver e você vê o tanto que algumas mentalidades são tão pequenas, sabe? De fazer umas coisas assim. E já vi um homem velho, colega meu, falar que comeu a menina. E na hora que eu conversei com ela e tal, ela, nem quis dar pra ele. Nossa, tava bêbado, enchendo o saco, dei uns beijinhos e fui embora. E o cara falando que comeu e aconteceu. Eu falei, gente, olha pra você ver. Ridículo. E aí eu fico assim, foi uma decepção muito grande na época. Eu gostei a Stephanie que veio aqui ontem, ela falou um negócio que eu achei fantástico, né? Quando ela também é do interior, só que do interior da Bahia. E ela falou que ela já chegava falando antes de falarem dela. E ela aumentava a história, entendeu? Que daí, tipo assim... ela ficou, sei lá, com 3 caras na festa. Ela já chegava falando assim... Nossa, peguei 7 na festa ontem, não sei o que. Já aumentava, que vai falar, fala então. Mas sou eu que tô contando. Esperta. Ela foi esperta. Eu não teria essa desenvoltura também que ela teve. Eu falo que hoje em dia, com a minha cabeça, naquela época, assim, não com 13, né? Mas na minha época dos 16, eu falo, eu teria dado demais. Teria dado pra todo mundo que eu quis dar e não dei. Com medo do povo falar. Porque a gente dava uns beijinhos e eu já era vista como rodada, então... Ai, gente, que uó.
Aí eu falava, nossa, aí eu ia ser rodada direito. Mas eu não tinha, eu era, né? A gente é novinha, aí assim, a gente ficava, ai, com medo de tudo. Uhum. Hoje em dia, eu teria feito muito.